Se Da Vinci buscava a perfeição da luz, Caravaggio encontrou a perfeição no caos. Hoje vou recriar a atmosfera brutal de apenas um fragmento de Judite decapitando Holofernes. Para entender esse mestre, você precisa esquecer a suavidade e abraçar o abismo entre a luz e a sombra. Olhando de perto para o rosto de Judite, percebemos que não há meio termo. Caravaggio utiliza o tenebrismo para destacar a mistura de nojo e determinação. A luz não ilumina o rosto dela, ela o invade, vindo de um ponto alto e lateral, deixando o fundo em um vazio absoluto. Diferente do esfumato de Da Vinci, aqui as sombras são profundas e marcantes. Mas repare na transição. A sombra não é um recorte seco de papel. Ela tem uma leve difusão que molda a anatomia. É uma luz direcional agressiva, que revela cada detalhe da expressão e a textura da pele. Então aqui a gente pode perceber que a luz está vindo de 45 graus, assim como a posição do rosto dela, mais ou menos nesse ângulo. Então eu vou posicionar o meu Godox AD600 Pro mais ou menos nessa direção, para a gente tentar conseguir esse mesmo efeito da luz. Eu vou deixar o meu Godox mais alto, direcionado de cima para baixo. E vou posicionar ele, vou descer ele um pouquinho mais para a gente poder pegar essa sombra que faz bem abaixo aqui do nariz. Mais ou menos nessa posição. Como nós estamos recriando imagens de obras de arte, eu quero trazer um pouco desse grão, então ainda assim eu vou manter o meu ISO mais alto, mesmo a gente fazendo uma fotografia em estúdio, para a gente tentar trazer um pouco mais dessa imagem mais orgânica, não tão perfeitinha de equipamento digital, né? Então eu vou deixar o meu ISO mais alto e vou mexer na minha velocidade, na minha abertura. Eu provavelmente vou usar uma abertura mais fechada, porque a gente consegue ver todos os traços da parte de cabelo, do ombro, talvez um pouquinho difuso aqui nesse ombro, mas eu acredito que uma abertura F8 a gente consegue mais ou menos esse efeito. O Octabox ele está um pouquinho à minha frente e mais direcionado em 45 graus, de cima para baixo, mas ele não está diretamente aqui em cima da minha cabeça, ele está um pouquinho na minha frente, exatamente para a gente pegar um pouquinho mais de sombra desse outro lado de cá. Eu já deixei a minha câmera posicionada mais ou menos na posição que eu acho que vai dar certo. É só ajeitar o cabelo aqui, embora o cabelo dela tá preso, mas a gente não vai recriar essa questão da imagem em si, né? Vamos ver como vai ficar esse recorte. Ela tá com a cabeça um pouquinho mais abaixada. Vou abaixar um pouquinho mais a minha mão. Até eu vou jogar o meu cabelo um pouquinho mais para trás, dividido mais aqui no meio, pra gente pegar esse detalhe da orelha. Então eu vou deixar o cabelo um pouquinho mais para trás. Eu acho que nós temos. O que você vai perceber é que a sombra aqui de baixo ficou muito dura, mas a ideia do Caravaggio é exatamente essa. Mas nessa imagem que a gente está vendo, a sombra ela ainda é um pouquinho mais difusa, então a gente pode acrescentar ainda assim um rebatedor para a gente ver como vai ficar com a sombra um pouquinho mais difusa. Então aqui, com o rebatedor, a gente já consegue ver um pouquinho da diferença na difusão aqui, né? A própria luz já começa a suavizar um pouco essa sombra. Vamos ver como vai ficar melhor. Eu achei que clareou demais.
Eu ainda prefiro a anterior. Então eu usei uma velocidade 1/250, uma abertura 8 e um ISO 500, porque a gente, como não usou o esfumato, como a gente fez no caso do Da Vinci, a gente queria uma sombra mais dura, eu não precisava subir tanto o ISO. Dessa forma eu ainda consigo trazer um pouco mais esse orgânico, mas não de uma forma tão intensa como a gente fez na foto do Da Vinci. E aqui, conforme eu vou movimentando o cabelo, que aí tem a questão da orelha, a gente percebe uma sombra bem intensa embaixo do queixo, muito próximo do que a gente vê lá na imagem. Embora lá esteja um pouco mais difusa, mas quando eu coloquei o rebatedor, olha como ficou claro demais. Então lá, quando eu coloquei o rebatedor, olha como clareou muito. Eu perdi a sombra do nariz, dos olhos e do próprio pescoço. Então, ao meu ver, eu ainda gosto bastante dessa imagem. Eu acho que aqui nós temos a imagem que nós precisamos, ou com o cabelo preso ou com o cabelo solto, mas é bem próximo da imagem do Caravaggio. O resultado é um retrato carregado de tensão, onde a escuridão é tão importante quanto a luz. Vejam a comparação entre o pincel de 1599 e a minha lente. E aí, você é do time da suavidade ou do drama? Comenta aqui embaixo e já me segue para o episódio 3.